no turno vespertino, onde nós temos a graça, o favor não merecido dado pelo próprio Deus de podermos cultuar Ele. Abram suas Bíblias para iniciarmos a adoração no Salmo 122. Salmo 122, estarei lendo, os irmãos acompanhando suas Bíblias, que diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém, Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do nosso Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz entre os teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, pela palavra do Senhor lida. Irmãos, vamos falar com o nosso Deus, vamos adorar a Ele, e em oração peço ao presbítero Jandeilson que esteja elevando ao Senhor, nos elevando e também conduzindo em oração uma chamada à adoração. Santíssimo Deus, eterno Pai, te louvamos, ó Deus, por esse grande privilégio que o Senhor nos permite, ó Deus, de estar na tua casa mais uma vez para te adorar. Te louvamos, ó Deus, pelo dia, esse dia que o Senhor mesmo separou para que o teu povo, junto com um propósito único, ó Deus, bendizer o teu nome. Ó Deus, privilégio é esse que estamos aqui, ó Pai. Assim como o salmista, ó Deus, demonstra a sua gratidão, indo à casa do Senhor, nos alegramos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado desse privilégio de nos postar diante do Senhor, poder, ó Deus, apressar nossos passos e vir à tua casa para te adorar. Reconhecer, ó Pai, nossas fraquezas e rogamos ao Senhor o auxílio do teu Santo Espírito, ó Pai. Ser conosco, ó Deus, nesse momento, ser com o teu povo, nos direciona, ó Deus, a prestar um culto que verdadeiramente glorifique e honre o teu nome, Pai. Por isso, ó Deus, usa os teus meios como instrumento nas tuas mãos, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado mais uma vez nessa noite. E o teu povo, Deus, saia daqui regozijado, Pai, por aquilo que o Senhor que tem nos ensinar mais uma vez. Mais uma vez, rogamos ao Senhor, ser conosco, Pai. Que o Senhor nos guie em todos os momentos para a glória do teu nome. Já te oramos ao Senhor, por tudo agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos cantar esse mesmo salmo onde nós lemos. Vamos cantar o Salmo 122, com muita alegria por saber que estamos na casa do Senhor. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém. Construída bem compacta, onde as tribos vão subir. Pois convém a Israel, para o santo nome do Senhor, render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela sua paz orai. Ó Jerusalém, orai. Reine paz entre os teus muros, nos palácios ricos bens. Por amor dos meus irmãos, por amor de amigos meus, haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor. Buscarei sempre o teu bem. Amém. Irmãos, assentai-vos
E abram suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 17. Êxodo 20, do 1 ao 17. Agora, como pela manhã também temos a oportunidade de, ao ler a palavra do Senhor, ao ver e ler a Santa Lei, podermos, dentro dos nossos corações, nos entristecer e poder confessar os nossos pecados ao Senhor. Vamos ler atentamente a Santa Lei do Senhor e nos preparar para o momento de confissão de pecados. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Pela palavra do Senhor lida. E agora temos a oportunidade, diante da lei escrita e lida, podermos fazer confissão dos nossos pecados, nos entristecer e pedir ao Senhor perdão, lembrando que Ele sempre está pronto a nos ouvir, olhando sempre para o sacrifício de Cristo Jesus, aquele que morreu e derramou seu sangue em nosso lugar. Baixemos nossas cabeças, falemos com o nosso Deus e depois de um breve momento, peço ao reverendo Fábio que quebre o silêncio e nos eleve a Deus em oração. Santíssimo Deus, Rei de toda a terra, Rei de todo o universo, neste momento, Senhor, a Tua palavra nos diz que os anjos em Tua presença estão Te louvando, dizendo que Tu és santo, santo, santo. E nesse momento, Senhor, estamos aqui diante da Tua santidade, a ouvir a Tua santa lei,
Ao conhecer o Teu caráter, Senhor, percebemos que temos sido infiéis, Senhor, temos pecado contra Ti, temos quebrado a Tua santa lei, desobedecido os Teus mandamentos. E sabemos, Senhor, que por nossas obras somos imerecedores, mas por meio, Senhor, da obra do Teu Filho amado, Jesus Cristo, a Tua palavra nos garante que, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E por isso, Senhor, nós Te louvamos, porque apesar de nós, Senhor, o Senhor tem demonstrado misericórdia para conosco. E nesse momento, Senhor, após sermos purificados e lavados por meio do sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nos purifica, Ele que é o Teu Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Então, traz para nós, Senhor, a possibilidade e a permissão de estarmos na Tua presença, Senhor, e sermos considerados santos pela obra dEle, nos substituindo. E por isso, Senhor, porque Cristo Ele morreu por nós, por ter nos transformados em novas criaturas, nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida santa, uma vida de maneira digna do Evangelho e aceitável ao Senhor. Nos livra, Senhor, de pecar contra Ti. É no nome de Cristo que nós choramos, gratos pelo perdão dos pecados. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias no profeta Isaías. Isaías 43. Isaías 43, 25 e 26. Que diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, entremos junto em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim. Até o 26. Irmãos, vamos agora cantar o Salmo de número 70. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Praza-te, ó Deus, em me livrar, ser pressuroso em me acudir. Tenha vergonha e confusão, quem minha vida quer tirar. Envergonhado, volte atrás, quem se compraz no meu sofrer, vergonha os faça recuar, pois eles zombam do meu mal. Quem te procura, ó Senhor, foque e jubile sempre em ti. Magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação. Necessitado e pobre sou, ó Deus, te apresse em me valer. Amparo meu libertador, não te detenhas, ó Senhor. Amém. Irmãos, podeis assentar, abram suas Bíblias agora, adentrando o momento de dedicação no apóstolo Mateus 22. Mateus 22, do 16 ao 22.
E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário e lhe perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixaram, foram-se. Irmãos, agora temos a oportunidade, mediante todo o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, e de tantas coisas que Ele nos dá, tantas coisas que nosso Deus nos dá durante toda a semana. Ele nos dá o pão, nos dá as telhas para nos cobrir da chuva e do sol, nos dá filhos, nos dá a condição de termos tantas coisas que não merecemos e que também não precisamos. Agora temos a oportunidade de sermos gratos a Ele e dar parte do que Ele tem nos dado, não para Ele em si, para o uso dEle, porque Ele é dono da prata e do ouro, mas sim para a expansão do Seu reino, para que tenha pregação aonde quer que tenha o templo do Senhor, para que tenha pão aos famintos e para que tenha sempre, a igreja sempre seja cuidada por nós. É um privilégio, não é um fardo para nós. Tem que ser um privilégio de podermos sustentar e contribuir com a causa do nosso Mestre Jesus. Temos a oportunidade de trazer os nossos dízimos e ofertas e aqui depositar no gasofilácio. Fiquemos em pé. E vamos cantar o cântico Rei das Nações. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome
Irmãos, podeis assentar? Vamos, nesse momento, eu peço ao presbítero Adilson que esteja elevando a Deus e agradecendo ao Senhor pela oportunidade, pelo momento de podermos contribuir com as ofertas e dízimos. Senhor, nosso Deus e Pai, glórias a Ti somente, ó Deus. Nós reconhecemos na Tua presença a Tua grandeza, o Teu senhorio. O Senhor governa todas as coisas. O Senhor criou e sustenta tudo e todos. O Senhor providencia o pão de cada dia a cada um. Nada foge do Teu controle, Senhor. Te agradecemos, louvamos o Teu nome pela Tua fidelidade nas nossas vidas, Pai. Obrigado. Abençoa, ó Deus, para que a igreja, os Teus servos responsáveis pelas ofertas e dízimos, dá sabedoria para que eles possam administrar para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, e que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas, e a cada momento de nossas vidas, nosso trabalho, possamos entender que é o Senhor que nos dá. Te agradecemos em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, agora também começando e já entrando na chamada dedicação, edificação, abram suas Bíblias no Salmo 103. Salmo 103. Estarei lendo todo esse salmo, do 1 ao 22. Já o nosso coração sendo preparado para poder ouvir a santa palavra do Senhor. Salmo 103, do 1 ao 22, que diz assim a palavra do Senhor. Bendize, Salmo de Davi, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que o guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as
as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém, pela palavra do Senhor. Irmãos, temos a oportunidade agora também de cantarmos Salmo 96 e o Salmo 24. Fiquemos em pé, já nos preparando para ouvir a mensagem do Senhor pelo reverendo Fábio. Depois de cantarmos esses cânticos, passo a palavra, ele estará com a palavra para trazer a mensagem. Fiquemos em pé. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Cantemos o Salmo 24. Senhor, a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou e sobre as correntes estabeleceu.
pois subirá para o monte do Senhor. Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei. A fim de que entre ali o Rei da Glória, portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da Glória, das hostes, Senhor. Pode aceitar, irmãos. A palavra está com o reverendo. Meus irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor sejam conosco neste momento. Amém? Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, do versículo 13 ao versículo de número 17. Marcos capítulo 2, do versículo 13 ao versículo de número 17. Todos acharam? Escute com fé a palavra de salvação. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua santa palavra
em nossos corações. Santo Deus e bondoso Pai, neste momento, Senhor, queremos te pedir que o Senhor esteja aplicando a tua santa palavra em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a reconhecermos a obra salvífica de Cristo quando Ele chama, quando Ele salva, quando Ele transforma. Que possamos adorar a Ti, ó Deus, e não Te rejeitar. Tem misericórdia das nossas vidas. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Você já recebeu um convite inesperado? Se talvez hoje você recebesse uma proposta de conseguir participar de toda uma turnê de um time europeu com tudo pago na próxima temporada. Todos os jogos, todo ano, tudo será dado para você. Moradia, alimentação, despesas, gastos. Você aceitaria? Se talvez nessa proposta que possivelmente o seu marido ficaria extremamente feliz, mas se você recebesse uma proposta de passar um ano para passear na Europa com um cartão em que você pudesse comprar o que você quisesse e andar onde você quisesse, totalmente despreocupado, você iria? Se você recebesse um convite para passar todas as suas férias na Disney e você poder chamar todos os seus amigos, você iria? Eu tenho certeza que a maioria de nós aceitaríamos ou ficaríamos tentados a aceitar este convite. Esse texto, então, meus irmãos, vai nos falar de um convite e uma proposta inesperada que o Senhor faz a uma pessoa de maneira específica nesse texto, a Levi, mas também uma proposta que o Senhor nos faz dominicalmente, semana após semana, para que nós estejamos juntamente com Ele, com promessas, com bondades, com prazeres e satisfação, do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Nesse texto em que nós estamos diante dele, nós vamos ver que a obra salvífica de Cristo, ao chamar pecadores ao arrependimento, traz para nós salvação e transformação. A obra salvífica de Cristo, ao chamar pecadores ao arrependimento, traz salvação e transformação. E nós veremos esse texto em duas partes. A primeira parte nós veremos do versículo 13 ao versículo número 14. Nós veremos que a obra salvífica de Cristo faz Ele ser adorado. O chamado de Cristo faz Ele ser adorado. E no versículo 15 ao versículo 17, nós vamos ver que essa mesma obra de Cristo faz Ele ser rejeitado por aqueles que não ouvem o seu chamado. Então nós veremos, então, meus irmãos, essa noite, que a obra salvífica de Cristo, ao chamar, salvar e transformar pecadores, o faz ser adorado por uns e rejeitados por outros. Mas antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, nós estamos em uma sequência de exposições e pregações no livro de Marcos. Hoje encontramos no capítulo 2, no versículo 13 ao versículo 17. O capítulo 1
nos mostrou uma ênfase na glória de Cristo, nesse Cristo glorioso. E no capítulo 2, vai mostrar que, mesmo diante de tamanha glória, de tamanha salvação, de tamanha possibilidade de transformação, existem pessoas e grupos que rejeitam a esse Senhor. Mas a primeira coisa que nós vamos ver nesta noite é que a obra salvífica de Cristo o faz ser adorado. E eu quero que você acompanhe, por favor, o que nos diz o versículo de número 13. Diz assim a santa palavra do Senhor: de novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. O texto aqui vai mostrar que Cristo ele está fazendo alguma coisa, tem um padrão naquilo que Cristo estava fazendo. O capítulo 1, versículo 16, vai mostrar que Cristo estava ali caminhando junto ao mar da Galileia, e ele chamou alguns pescadores, Simão, André. E aqui o texto vai dizer que, de novo, Cristo então ele vai para junto do mar. Ele vai então para o local em que ele já estava, e que ele já tinha pregado, e que ele já era conhecido. E toda a multidão vinha ao seu encontro. E aqui o que ele estava fazendo? Ele estava ensinando. O capítulo de número 2, no versículo 1, ele fala que de novo entrou Jesus em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. No final do versículo 2, vai dizer que Cristo estava anunciando a palavra. Aqui Marcos, quando ele está narrando o Evangelho de Cristo, ele está trazendo uma ênfase naquilo que Cristo faz. Sempre é ensinando, pregando, falando a palavra. Fazendo então que a palavra de Deus seja conhecida. E quando olhamos então para essa verdade, nós, ouvindo essa sequência no texto de Marcos, e de maneira mais detalhada, nós vamos percebendo que a ênfase de Cristo está no ensino. É tanto que quando ele estava pregando, em certo momento, as pessoas olharam para ele e disseram: olha, ele ensina como quem tem autoridade, como alguém que conhece, alguém que prega e ensina com poder, porque ele fala de verdades, em que traz para o homem esperança, em que muitas vezes traz para nós uma ideia de arrependimento e de que sim, minha vida pode mudar. E de que realmente não é somente uma espécie de fogo de palha, ou só uma emoção que me leva a ter uma êxtase, não. Mas sim que é algo com poder, com autoridade, algo que tem substância, algo então que me faz querer segui-lo. A ênfase do ministério de Cristo estava no ensino. Quando nós vamos olhar nesse texto, onde Cristo ele já tinha demonstrado a sua autoridade, onde ele já tinha demonstrado o seu poder, fazendo milagres naquele local, já se fazia conhecido então a sua obra. E nesse momento Cristo então ele começa a chamar os seus apóstolos, alguns que estariam juntamente com ele de maneira mais próxima, auxiliando o seu ministério. E Cristo então, no meio do ensino, o texto no versículo 14 diz: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria, e disse-lhe: segue-me. O texto aqui vai mostrar então que naquela cena, naquele local,
Alguém que possivelmente não seria alguém muito quisto, ou por aquilo que ele fez a sua vida, seria alguém que dificilmente seria chamado para ser um discípulo de Cristo. Tem pessoas que muitas vezes nós olhamos e às vezes, de maneira errada, dizemos isso. Aquele ali dificilmente vai ser crente um dia. Como Jonas fez com Nínive. Era o que o povo de Israel fazia com Mateus e a profissão, Levi e a profissão que ele então seguia. Ele era um cobrador de impostos. Era alguém, então, no meio do povo de Israel, que, para benefício próprio, estava, então, seguindo Roma, o Império Romano. E ele cobrava imposto do seu próprio povo. Ele era considerado um traidor do povo. Ele era considerado o inimigo. Ele poderia ter deixado para qualquer outro. Ele poderia ter deixado para um romano estar cobrando o imposto de uma nação inimiga que invadiu aquele território e está então exercendo o juízo contra o seu próprio povo. E os cobradores de impostos, eles tinham uma condição financeira e uma liberdade e alguns privilégios dentro então daquela sociedade então dominada pelo Império Romano. E o Senhor então passando viu aquele homem, um traidor, alguém que trazia o mal contra o seu próprio povo, que estava sentado no local em que ele praticava tais coisas. E naquele momento Cristo estava ensinando. E como nós vemos, já nas Escrituras, onde nós passamos, é que o conteúdo da pregação de Cristo era uma pregação de arrependimento de pecados e que abandonasse tais práticas pecaminosas e fossem servir a Cristo. Desde a pregação de João e a pregação que Cristo estava trazendo aqui, nós já temos visto. Era uma pregação de arrependa-se, abandone os seus pecados, abandone as práticas que vão em desacordo com a palavra do Senhor e siga a Cristo. E o honre. E então viva para Ele. Então certamente Cristo estava ensinando aqui para esse povo que ele devia arrepender os seus pecados. Levi, que era filho de Alfeu, era alguém que era do povo de Israel. Ele conhecia a palavra. Ele certamente sabia que aquilo que ele estava fazendo era desonroso para ele como um israelita. E o Senhor chega para ele e diz: segue-me. O Senhor o chama. Vem. E o texto então mostra que prontamente ele se levantou e o seguiu. A atitude de Levi é uma atitude, meus irmãos, de fé. Certamente ele sabia todos os problemas que iria lhe causar. Ele sabia que a partir de agora ele não teria privilégios que antes tinha. O seu sustento, o seu status, confortos, ele teria que abandonar para seguir a Cristo. E meus irmãos, a palavra do Senhor então nos mostra algo. Nos mostra que aquilo que Cristo faz em nossa vida nos transforma e que traz mudança na nossa vida. E olhando para essa verdade, isso mostra uma atitude totalmente voluntária
de um servo de Deus que foi chamado para seguir a Cristo e se volta a Ele em adoração. O texto aqui não diz que, olha como mudou o coração de Levi, olha só, ele perguntou ao Senhor, mas a atitude dele fala muito em se submeter por completo ao Senhor, em se voltar por completo ao Senhor, em estar disposto a sofrer as consequências, as limitações, possível perseguição por aquilo que ele está seguindo e crendo e fazendo. Você entende que o Evangelho ele espera isso de nós? O chamado de Cristo, o chamado de Deus como um soberano, deve ser entendido por nós como Levi entendeu. É um chamado de vem e segue-me. E prontamente nós levantamos e seguimos. Por quê? Porque Deus ele é soberano. E Deus ele revela a sua vontade, não é por meio daquilo que se entende ou daquilo que achamos. A Bíblia sendo a palavra de Deus, a vontade dele, aquilo que Deus requer de nós, está na sua palavra. E para que nós possamos seguir a Deus, para que nós possamos prontamente nos levantarmos e fazermos o que Ele quer, é necessário conhecermos essas palavras. Porque se nós não conhecemos essas palavras, facilmente podemos ser enganados por homens maus, que traz orientações para como a igreja deve viver, sem base nas Escrituras. Pessoas que dizem, assim diz o Senhor, Deus mandou dizer, sem Deus mandar ter dito. Por isso é necessário nos apegarmos à santa palavra dele que foi revelada. A preservação das Escrituras nos mostra então que havia o ensino de Cristo. E o ensino que Cristo ele trouxe na sua palavra é o mesmo ensino que hoje, em pleno século 21, deve estar dentro da igreja. E é esse ensino que nós devemos seguir. Então, meus irmãos, essa primeira parte, onde mostra que essa obra salvífica de Cristo o faz ser adorado, temos o exemplo de Levi. O texto fala aqui que Jesus ensinava e a multidão o seguia. A multidão ia então até ele. E nesse momento é o que nós estamos fazendo. Cristo se faz presente. O culto se iniciou fazendo oração, invocando a presença do nosso Deus. Estamos aqui o adorando. E de maneira clara nós já estamos demonstrando o nosso serviço a Cristo, estando aqui o seguindo. Se Ele se faz presente em nosso meio, em espírito. E a nossa adoração é em espírito e em verdade. Estamos já fazendo semelhante a Levi, deixando tudo o que ficou lá, estando aqui, seguindo a Cristo. Por isso você deve entender a importância de você sair da sua casa e vir para cá nesse momento, domingo após domingo, seguir a Cristo, servi-lo na adoração. Isso também externa naquilo que nós abandonamos lá fora para segui-lo. Seja uma profissão imprópria, seja negócios impróprios, sejam ambientes impróprios, seja amizades impróprias, seja lá qualquer tipo de convite ou promessas, ou seja lá o que for, que possa nos fazer distanciar e desvirtuar a nossa aproximação com Cristo. Traz mudança na nossa vida. E então, o Senhor,
Ele fala hoje para você: segue-me. Venha. Mas é necessário para que você venha, haja um arrependimento na sua vida, haja uma transformação, para que você possa então seguir a Cristo. Esse é o ensino que Cristo ele traz. Você está disposto a obedecer o chamado de Cristo? Você tem obedecido o chamado de Cristo? Será que você está disposto a largar tudo para servir a Cristo? E quando eu falo tudo, não é abandonar o seu trabalho, mas é abandonar tudo que desagrada a Cristo. Abandonar tudo que vai contra a santidade do Senhor. Abandonar tudo aquilo que desagrada a Ele. E para que haja transformação na sua vida, é necessário que você entenda que a obra salvífica de Cristo, quando Ele chama pecadores, Ele salva e Ele transforma. E o status que muitas vezes temos de pecadores desesperançados, de pecadores condenados, nós mudamos para pecadores salvos, redimidos e santificados por conta do chamado de Cristo. E você está diante desse chamado hoje. Ou se Ele nos chama para nós o servirmos, será que você está disposto a largar tudo para servir a Cristo? É isso então que o Evangelho faz. Cristo chama, Ele salva e Ele transforma. Essa é a obra de Cristo. Por meio do ensino da sua santa palavra, o Espírito Santo em nosso coração nos convence e coloca no nosso coração um desejo de servir a esse Deus misericordioso. E aquele coração desesperado e desesperançoso tem para nós então uma segurança em Cristo, uma esperança de que existe um Deus que não dormita e nem dorme. Um Deus que olhou para imerecedores como nós e entregou a sua própria vida para que nós não fôssemos condenados, porque Ele recebeu a condenação em nosso lugar. Fomos salvos porque Ele recebeu a pena em nosso lugar. A palavra do Senhor fala que a salvação é pela graça. Sim, para nós. Mas para que fosse de graça para nós, alguém teve que pagar isso. E quem pagou foi o próprio Cristo. Por isso, diante de tudo o que Ele fez, como alguém em sã consciência poderia então rejeitar tamanho amor, tamanha salvação? Como não ser grato a esse Deus? Mas isso é possível. É possível que, mesmo diante de ouvir tantas verdades, de ver então a bondade do Senhor, ainda assim, acharmos desculpas justificativas, ou de alguma forma, não querer receber a esse Deus. É o que nós vamos ver do versículo 15 ao versículo 7, que a obra salvífica de Cristo o também faz ser rejeitado. Acompanhe o que diz o versículo de número 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Jesus então se dirige para a casa de um pecador, para a casa de um traidor conhecido publicamente por aquele povo.
Um homem então que tinha traído os seus. Jesus e os seus discípulos então estavam na casa de Levi. Os seus discípulos estavam ali. Eles estavam no meio de pecadores e no meio de publicanos. E esses homens, pecadores e publicanos, ímpios, estavam seguindo a Cristo, estavam ouvindo a sua mensagem. Pessoas estavam ouvindo essa palavra e mudando suas vidas. Veja que muitas vezes a nossa aproximação com outras pessoas não tem gerado o que gerou aqui nesse momento. Jesus estava lá, na casa de Levi. Jesus estava com publicano e pecadores. E nesse momento, então, ele estava trazendo verdades, ensinamentos. Quando olhamos para esse texto, nós pensamos e dizemos: esses publicanos, esses pecadores, esse cobrador de impostos, ele não vai servir ao Senhor, ele não vai querer ouvir a palavra. Eles vão rejeitar. Como Jesus então vai para o meio desse povo? O que é que Jesus está fazendo lá? Cristo deveria estar na sinagoga, sentado com os sacerdotes, os fariseus, os escribas, falando então das nuances que poderia trazer alguns textos, algumas dúvidas, porque ele era considerado como mestre, pelo conhecimento que ele tinha da palavra, a ponto dele poder chegar na sinagoga. Ele era reconhecido como mestre no meio do povo, por ele chegar e poder abrir e pregar a palavra do Senhor. Só quem tinha tal reconhecimento poderia fazer isso, não era qualquer pessoa que poderia chegar na sinagoga, abrir o texto e ler, mas somente os mestres. Mas não, Cristo não estava lá. Cristo estava preocupado com os pecadores, com os publicanos. E então, aqueles que deveriam então estar fazendo isso, e que deveriam, pelo conhecimento das Escrituras, e por aquilo que eles exerciam, estar trazendo a pregação do Evangelho, ao invés de eles se alegrarem por pecadores estarem seguindo a Cristo, abandonando as suas vidas pecaminosas, tendo a vida de arrependimento. Olha só o que diz o versículo 16. Os escribas dos fariseus, vendo o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Eles olharam para o que Cristo estava fazendo, vidas sendo transformadas, pessoas sendo salvas, e eles estavam preocupados porque Cristo estava ali sentado com eles, comendo e bebendo com eles. Pessoas sendo redimidas e entrando então no meio do povo do Senhor. Traidores, se arrependendo do que fizeram. Pessoas que estavam distante de Israel, distante do templo, se voltando então para Cristo, se voltando então para o seu Deus. E a preocupação deles era: por que ele está lá? Onde a Bíblia claramente mostra que Cristo estava ensinando e pessoas seguiam ele por causa do seu ensino. Cristo não estava sendo levado junto com a multidão ou tendo uma vida igual a que eles tinham, não. Cristo estava transformando a vida deles, estava proporcionando salvação. E nesse momento então os escribas, eles questionam a autoridade de Cristo.
E veja como os escribas, eles têm se levantado aqui várias vezes, questionando aquilo que Cristo ele tinha feito. E o grande problema é que eles não eram pessoas sinceras, ou que tinham dúvida, ou que queriam ser ensinadas. Eram as pessoas que queriam deter o poder daquelas pessoas. Eles queriam ter um jugo sobre aquelas pessoas. Eles não chegavam diretamente para Cristo e questionavam. Eles estavam ali acompanhando Cristo, não com a intenção de fazer com que o reino de Cristo avançasse. Se você prestar bem atenção, nós podemos ver isso no versículo de número 6 do capítulo 2, quando diz assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: porque fala este deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Eles estavam no seu coração não aceitando a divindade de Cristo. Agora, nesse momento, no capítulo número 2, eles não vão diretamente a Cristo. A multidão estava lá, muitas pessoas. Eles começam então a colocar dúvidas nos discípulos de Cristo. Rapaz, vocês seguem ele, você é discípulo dele. Olha só com quem ele está andando. Olha só com quem ele está comendo e bebendo. A postura dos escribas e dos fariseus era uma postura desonesta. Era uma postura que, de maneira sorrateira, ficava buscando dominar a autoridade de Cristo. E nós vamos ver como esses personagens estavam presentes no ministério de Cristo. E, meus irmãos, tenham cuidado. As coisas na casa do Senhor, elas são claras. É onde tem luz, é onde há verdade. Qualquer tentativa em que há, não é de ser contra o pastor, não é esse clima que eu estou querendo trazer, nem essa ideia. Mas é que muitas vezes, aqueles que não se submetem à autoridade de Cristo, têm esse mesmo proceder. Eles arrasou em seu coração, começam a criar situações, citar problemas, mas não tem a coragem de se levantar e dizer: Cristo está errado, isso aqui está errado, a Bíblia está errada. Mas causam então, muitas vezes, danos no meio da igreja do Senhor. Como? Indo contra a autoridade do próprio Cristo, daquilo que está sendo revelado na palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala aqui no capítulo 2, que primeiro, Cristo ele sabe o que se passa no coração de cada um. E agora fala que Cristo ele ouviu e ele responde. E Cristo diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vi chamar justos, e sim pecadores. Isso aqui, meus irmãos, mostra em que consiste a obra de Cristo. Muitas vezes muitos demonstram preocupação em várias coisas, mas não se demonstra preocupação verdadeira no meio do povo de Deus, que é: as vidas estão sendo transformadas. Está tendo então uma nova esperança em Cristo. A nossa maneira de viver tem sido despertada por conta da obra de Cristo.
Será que é isso que realmente tem sido a nossa principal preocupação daquilo que a obra de Cristo resulta? Será que a nossa principal preocupação, como nós vimos hoje pela manhã, é glorificar a Deus como igreja? Dentro da nossa missão, que nisso que nós fazemos aqui, será que é Deus que está sendo agradado? Será que é Ele que nós estamos buscando agradar? Ou será que temos que buscar agradar os que estão aqui, os que nos visitam? Aqueles que se achegam? A igreja é a noiva de Cristo. Ela se reúne para agradá-lo. É Ele que deve ser louvado. É Ele que deve sair daqui nesta noite e dizer: é isso mesmo. Era isso que eu queria de vocês, quando vocês estavam louvando. Era isso que eu queria de vocês no momento da oração. Era isso que eu queria de vocês no momento da dedicação. Era isso que eu queria de vocês no momento da pregação. Oh, como eu me agradei da adoração de vocês. Esse deve ser a nossa preocupação. Esse deve ser o nosso desejo. Não é de muitas vezes agradar ou satisfazer desejos pessoais ou questões, como vimos, circunstanciais, mas sim aquilo que é essencial para a vida cristã. Aquilo que é prioridade para que o nome de Cristo seja louvado e engrandecido em nosso meio. Essa deve ser a nossa principal missão, o nosso principal desejo. Porque a parte de salvar doentes, a parte de transformar pecadores, não é eu ou você que faz, mas é Cristo. Ele fala que Ele veio para isso. Ele veio transformar pecadores, doentes, pessoas que estão com lutas na alma, pessoas que têm passado problemas. É Cristo que transforma. Esses momentos que nós temos de pregação da palavra do Senhor, o Espírito Santo se faz presente e é Ele que trata o nosso coração neste momento. É Ele então que muda a nossa disposição. E por isso, nós devemos entender que diante do chamado de Cristo, de arrependimento, e que Ele nos chama hoje, vem e segue-me. Só existem duas possibilidades de sairmos daqui dessa noite, respondendo a Ele como mestre. A primeira é seguindo, abandonando tudo o que desagrada a Ele, e saímos disposto para tirar da nossa vida tudo aquilo que o desagrada, e começamos então a seguir a Ele. Ou então nós rejeitamos, nós preferimos seguir a nossa vida, e para não mudar, começamos a achar defeito em coisas que são totalmente secundárias e triviais. Porque come e bebe assim. Você vai ver durante esses próximos sermões, quando Cristo come, quando Ele não come, quando Ele está lá e quando Ele não está lá. Independente, nunca vai estar bom. Mas o problema não é que Cristo não é bom. O problema não é que aquilo que Ele faz ou que Ele ordena. O problema é a rejeição de Cristo. Nos faz então olhar para Ele e achar que aquilo que Ele faz não é bom e não é suficiente. E muitas vezes achamos que estamos prontos, que estamos ricos, que estamos saudáveis. Mas como diz a carta à igreja em Apocalipse, que na verdade esse entendimento e essa forma de ver
É alguém que está pobre, cego e nu, porque não reconhece a Cristo, porque o rejeita. E neste momento, se você está doente, se a sua alma tem passado por tribulações, escute o chamado de Cristo. Cristo, então, Ele te convida. Você, meu irmão, servo do Senhor, se aproxime de pessoas, de pecadores, para apresentar a obra de Cristo. Durante essa semana você vai ver muitas pessoas doentes, com a alma desolada, sem esperança. A melhor coisa que você pode mostrar para ela é Cristo. Mostrar então esse chamado de Cristo. No seu trabalho, mostre que você é um amigo de Deus, não um inimigo. Identifique no seu coração, não só nos de fora, mas sintomas que possam estar demonstrando doença espiritual, desânimo espiritual, fraqueza, para que você possa então ser alimentado e fortalecido pela santa palavra do Senhor. Recorra a Cristo, recorra a Ele. É Ele que salva, é Ele que traz esperança. Hoje então, Cristo Ele te faz um convite. Ele fala: vem e segue-me. E o convite que Cristo Ele traz é muito melhor. Do que passar um ano com tudo pago, um mês se divertindo. O convite de Cristo para o seguir proporciona para nós uma esperança de eternidade. Um local onde não vai haver dor, nem pranto, nem choro, nem luto. Onde não haverá fome, onde não haverá fome. Aquilo que os homens tanto desejam nesta vida é aquilo que o Senhor então promete. A promessa de Cristo é uma promessa para a eternidade, em que você irá desfrutar. Por isso, diante do convite do Senhor, vem e segue-me. Siga o Senhor. O que você está esperando? O que é mais importante na tua vida? Que tu não pode abandonar para servir a Cristo. Arranque esse ídolo do teu coração. Arranque essas coisas passageiras. Porque tenha certeza que o que hoje te impede de servir a Cristo, um dia vai te decepcionar. Um dia não vai ser suficiente para ti. E tu vai lembrar de Cristo. Não espera que Cristo Ele tire da tua vida aquilo que te impede para segui-lo. Abandona e sirva a Cristo, porque não há coisa melhor que você possa experimentar nessa vida. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Neste momento, estaremos cantando um cântico. Logo após, iremos fazer a oração final, impetração da bênção. Quero pedir que vocês coloquem de pé para cantarmos ao Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livra
e tudo que neles há o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todos os joelhos se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todos os joelhos se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus e bondoso Pai, neste momento, Senhor, te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Te pedimos que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, que possamos estar dispostos, Senhor, a te seguir. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Nos dá uma semana na tua presença. Não deixa faltar, Senhor, em nossos lares o pão de cada dia, a roupa, o teto. Ser com nossas famílias, ser com aqueles que estão, Senhor, com lutas, com pessoas doentes em casa, ou aqueles que estão doentes, Senhor. Ser com nossos irmãos, Senhor, alguns idosos, que por conta da idade, Senhor, limitações de saúde, não podem estar aqui conosco neste momento. Os alimenta, Senhor, os sustenta. Nos leva para casa em paz, nos dá uma semana na tua presença. Nos abençoa. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Recebeste, pois, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo estejam convosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Supremo benfeitor, anjos e homens deem louvor a Deus o Filho, a Deus o Pai e a Deus Espírito, glória